Amado irmão e irmã, eu espero que você esteja muito bem e com boa saúde. Desde já agradeço imensamente, porque até aqui você nos acompanhou. Deus o abençoe e que essa bênção se estenda sempre para a sua casa, para a sua família e para todas as pessoas que você ama. Hoje, permita-me falar um pouco ainda sobre São José, mas numa perspectiva um pouco diversa. Numa perspectiva filial e paternal. Muito provavelmente, você aprendeu, ao estudar o catecismo da igreja, que todos nós somos filhos no Filho. Essa foi uma grande sacada do pai da igreja, Santo Agostinho. Por que, padre, eu me torno filho de Deus no Filho Jesus? Porque é fé da igreja afirmar que Jesus é de per si o primogênito e o unigênito. Embora ele não tenha vindo ao mundo como o primeiro na ordem cronológica, isto aconteceu com Adão, mas ele o é na ordem existencial e lógica. E antes que Adão, Abraão, Moisés e até São José existisse, ele já existia. E ao criar tudo, o Pai o fez olhando para ele, seu unigênito e primogênito filho, falar de paternidade pode muitas vezes tocar em feridas profundas, pois você sabe que nem todo ser humano teve uma experiência positiva com o seu pai. No entanto, amados irmãos e irmãs, num dado momento de sua vida pública, Jesus, mantendo a tradição da Torá de Moisés, rasga o verbo, atinge o epicentro do substantivo e clama aos céus: Abba, papai, papaizinho. E diz a todos que estão presentes que é deste modo que deveríamos rezar. Quando a igreja chama a Deus de Pai, a paternidade atribuída a Deus difere substancialmente do jeito de ser paterno de muitos dos nossos pais. Sabe por quê? Há pais, humanamente falando, que machucam sem necessidade os seus filhos. Há pais que não perdoam, que não toleram e também não amam, que são muito mais exemplo de injustiça do que de lealdade para o seu núcleo familiar. Óbvio que não é o caso de Deus. E disto resulta o profundo amor que Jesus tinha pelo seu Pai. Há uma disciplina no corpo teológico, em um bom curso de teologia, chamada por Cristologia, que é um olhar sistemático, atento a todos os textos do Novo Testamento que falam sobre a pessoa de Jesus Cristo. E a Cristologia nos ensina que Jesus tinha como o seu tudo o seu Pai. O
Pai era para Jesus a razão da sua vida. Seu olhar era movido pelo Pai. Sua vontade, seu jeito de ser e de fazer, de se comportar e de viver. Porque para Jesus, meu amado irmão, minha irmã, o Pai era tudo. Era a razão da sua própria vida. No entanto, o concílio de Nicéia e de Calcedônia, ao pensar sobre as duas naturezas de Jesus, nos ensina que elas não devem ser misturadas nem confundidas. Elas devem ser mesmo entendidas no seu próprio patamar. Humanamente falando, a divina providência concedeu a Jesus um Pai. E você sabe qual é o nome dele? São José. Se no patamar da pastoral, o ar que Jesus respirava era seu Pai, sua vontade era seu Pai, seus sonhos eram fixados no Pai e o seu tudo era no Pai. No desenvolver da vida cotidiana, Jesus aprendeu tudo isso com o pai José. É preciso pagar imposto, aprendeu com José. É preciso trabalhar todos os dias, aprendeu com José. É preciso cuidar dos outros, também aprendeu com José. Sabe por quê? Porque Deus encontrou no coração do jovem José lacunas positivas de flexibilidade. E deste modo, ali ele pôde instaurar o seu projeto, o seu reino e o seu jeito de ser pai. Do ponto de vista da lógica, Jesus tinha Deus como pai, porque sempre fora. Mas do ponto de vista do espaço e do tempo, foi com José que Jesus aprendeu o que significa ser bom filho e ser bom pai, ser irmão e ser companheiro, amar e servir. Sabe por quê, minha gente? Há coisas na vida que a gente já não nasce fazendo, a gente aprende. E uma delas é o belo e fecundo exercício da paternidade. Em última instância, você já sabe, pai nem sempre é aquele que exerce as características fisiológicas e coloca o outro no mundo. Pai é aquele que consegue prender a minha atenção. É aquele que consegue ser para mim núcleo, rumo, exemplo, paradigma e modelo. Então, certo de que o magistério jamais seria decepcionado, faz mais de 150 anos que a igreja olhou para São José e o chamou de patrono da Igreja Universal. A matemática é simples. Se este homem encontrou lugar diante de Deus e pôde ser no lar de Nazaré, símbolo e pedra de construção, os filhos da igreja
poderiam a ele se entregar, poderiam adotá-lo como pai e poderiam imitar suas virtudes, pois desta feita todos os filhos da igreja estariam no caminho certo. Por fim, meu irmão e minha irmã, Deus é Pai e o é por excelência. Mas você consegue vê-lo? Você consegue tocá-lo? Você consegue senti-lo? De certo que não. Nem eu. Isso o fazemos todos os dias, graças à experiência da fé. Então aqui fica a dica. Tens situações irresolvíveis com a figura paterna? Precisa perdoar o teu pai e não consegue? Aproveita este ano. Olha para o pai José. Pede a intercessão dele. E lembre-se, já que dentro de casa, se for o teu quadro, o teu pai não se comporta como deveria, olha para São José e o faça com humildade e singeleza, e assim descobrirás que se São José foi um pai grandioso para o Filho primeiro e único de Deus, imagine Deus no céu, como que não exercerá para conosco a sua paternidade. Hoje, louvemos a Deus pela vida de todo aquele que é pai. E agradeçamos a Ele, porque nos deu São José como exemplo sublime daquele que soube na vida exercer a paternidade. Eu aproveito e, por intercessão de São José, deixo a você e a sua casa uma bênção toda especial de um Deus que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Qualquer coisa, não te esqueças. Ide sempre a São José.